Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, espera um pouquinho. Agora foi que eu tava ouvindo a musiquinha aqui. Eu gosto dessa música. Estamos vivendo um momento muito complicado aqui, não só aqui no Brasil como no mundo, né? Porque nós estamos passando pela pandemia do Covid-19. Que, aliás, gente, não é brincadeira, é doença séria. Aliás, eu já martelei demais essa tecla. Hoje, mais precisamente, segunda-feira, 25 de maio, 3h25 da tarde. Hoje, mais precisamente, é meu aniversário. 32 anos. Pois é. E eu contei no vídeo anterior que uma das minhas primas, a Camila, ela chegou a ser diagnosticada com Covid, já se recuperou. Minha mãe perdeu uma conhecida para essa doença, uma pastora que era muito amiga dela. E ontem eu soube que o sogro do irmão de um querido amigo meu também foi diagnosticado com Covid e está em estado grave. Hoje chega mais uma notícia: o namorado da minha prima foi diagnosticado com Covid, minha prima Heloísa, e ela também tá com suspeita. Não tá fácil, gente. Mas eu não sei se vocês sabem, mas muitos anos antes de surgir o Covid-19, nós tivemos 3 grandes pandemias. A primeira, que já até contei aqui em um vídeo para vocês, que foi da gripe espanhola. Isso foi entre 1918 e 1919. Matou cerca de 50 milhões de pessoas. Posteriormente, nos anos 50, houve outra grande pandemia também, que foi a da gripe asiática. Pois é. Mas tem uma outra pandemia que matou mais de 1 milhão de pessoas há mais de 50 anos e hoje pouco se fala. A gripe de Hong Kong. E é bem sobre ela que eu vou falar hoje aqui com vocês. Essa gripe de Hong Kong, ela pouco se fala, mas ela era... Vou explicar para vocês como ela era. Já ao longo dos anos, a gente já vem encarando muitos desses problemas, né? De pandemias, doenças. A população foi reduzindo fatalmente, porque muitas pessoas foram morrendo. A população, realmente, como eu falei, reduziu, mas impulsionou muita coisa, como as melhoras no sistema de saúde pública, porque, querendo ou não, o Brasil acho que deve ser um dos poucos países no mundo que conta com saúde pública gratuita, que, aliás, deveria ser um direito de todo o mundo, né? E os progressos médicos, como descoberta de vacinas, tratamentos, erradicação de várias doenças que nós tivemos, erradicação de muitas doenças como a varíola, a catapora, o sarampo. Eu lembro que eu tive meningite, eu sou sobrevivente de meningite, sem sequelas, acreditem se quiser. Olha só, eu vou explicar para vocês. A primeira, que foi H1N1, que foi a gripe espanhola, matou mais de 50 milhões de pessoas. E em 1958, olha só, desculpa aqui, eu vou falar para vocês. Em 1957, houve um diagnóstico de uma outra gripe, a gripe asiática. E já entre 1968 e 1970, a gripe de Hong Kong. Por que a gripe de Hong Kong? Porque Hong Kong foi o primeiro país
onde esta gripe foi encontrada, pra vocês terem uma ideia. A gripe espanhola era causada pelo H1N1, que aliás também foi um dos causadores da gripe suína. E essa gripe fez um estrago terrível em 2009, quando morreram muitas pessoas. No dia 18 de julho de 2009, aqui em Diadema, morreu a primeira vítima. Uma criança de apenas 1 ano, que era neta de uma amiga da minha mãe. Uma semana depois, morreu a vizinha dessa mulher, dessa criança, que o filho dela trabalhava com a minha prima Paloma, e 3 dias depois foi a minha prima, a Bianca. Ou seja, e eu tenho uma outra amiga, a Cris, que perdeu a irmã em 2017 para essa doença, ou seja, fez estragos. A segunda, a gripe asiática, foi pelo H2N2, matou 2 milhões de pessoas. E a terceira era do tipo H3N2, também conhecida como gripe aviária. Matou cerca de 1 milhão de pessoas, sendo que mais de 100 mil foram nos Estados Unidos. E de acordo com Anton Ercoreca, diretor do Museu Basco de História de Medicina e especialista em História das Doenças, olha o que ele disse para o BBC. Eu vou ler aqui para vocês. Tanto a gripe asiática quanto a gripe de Hong Kong foram esquecidas logo em seguida. Fato, né? Continuando. As medidas adotadas na época não foram excepcionais e acabou considerada apenas mais uma gripe. Ou seja, segundo ele, muita gente esqueceu. Aliás, se esqueceu totalmente do que aconteceu e os ensinamentos que essa pandemia trouxe para muitos de nós. Quer ver? E eu vou ler aqui outra palavra sobre dele. As gripes vêm sempre como uma condição benigna, de que matam apenas idosos com comorbidades, por isso sempre foram banalizadas socialmente. O que é exatamente o que está acontecendo no caso do Covid. Muita gente acha, mas só mata velhinho e quem já tem um problema de saúde. Até que chega na sua casa e acontece um estrago tremendo, né? Eu tô observando isso muito. As pessoas estão banalizando uma doença que já se mostrou fatal, porque, olha, nesse caso do Covid, eu tava acompanhando uma atriz colombiana chamada Dana Garcia. Ela fez várias novelas mexicanas e tal. Ela havia sido diagnosticada com o Covid acho que no final de março para o começo de abril. Ela se recuperou e adivinha? Ela testou positivo para o Covid 3 vezes. Ou seja, a doença foi e voltou. O Paulo Dybala, ele foi diagnosticado 4 vezes. As pessoas estão brincando, né? E a gripe de Hong Kong, ela chegou no Ocidente no momento em que estavam monopolizando uma coisa. O pouso do homem na Lua, a guerra do Vietnã e protestos a favor de direitos civis. Olha só, para vocês terem uma ideia. Olhem aqui, ó. Eu vou, no final, ver se é possível trazer alguns slogans. Olha só. Batizada de gripe de Hong Kong, ela matou mais de 1 milhão de pessoas. Mas hoje não se dá mais nomes de lugares a pandemias para evitar discriminação. Porque vocês lembram, né? Gripe espanhola. Colocaram o nome de gripe espanhola, sendo que a gripe surgiu nos Estados Unidos. Gripe asiática, porque o primeiro caso identificado foi na Ásia. E a gripe de Hong Kong, porque o primeiro caso identificado foi em Hong Kong. Olha só. O professor emérito de medicina da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, Philip D. Snashall, olha o que aconteceu com ele.
A filha pequena dele contraiu a gripe de Hong Kong e ninguém soube dizer como isso aconteceu. E o que o pai dela contou ao British Medical Journal? Apenas alguns médicos e uma publicação especializada que soube disso. Continuando, olha só, a palavra dele. A Bolsa de Valores não entrou em colapso. A imprensa não nos perseguiu e nenhum homem com equipamentos respiratórios parou as brincadeiras da minha filha. Só que no Natal de 1968, os hospitais em todos os 50 estados dos Estados Unidos começaram a receber diversos pacientes, o que acabou numa catástrofe global. Nova York teve que decretar estado de emergência e Berlim teve que guardar cadáveres nos túneis do metrô. Olha como chegou a situação. Os pacientes encheram hospitais em Londres. 20% das enfermeiras, segundo o jornal The Telegraph, foram infectadas. E em algumas regiões da França, olha o que aconteceu. Metade da força de trabalho ficou de cama e ao longo de 2 anos, cerca de 30 mil mortos. Reino Unido e Alemanha registraram alguma coisa semelhante, mas foram mais de 60 mil mortes. E em 1968 e 69, ao todo, ao redor do mundo morreram cerca de 1 milhão de pessoas por causas relacionadas à gripe de Hong Kong. Como eu falei para vocês, nos Estados Unidos superou mais de 100 mil nessa cifra. E essa proporção foi 3 ou 4 vezes maior do que a média anual de mortes por gripe desde 2010, segundo o CDC, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Aí vocês vão falar, mas o que tem a ver com Covid? No momento, a gente sabe que as mortes por Covid ainda não são tão numerosas. Pra vocês terem uma ideia que no Brasil ultrapassamos os 20 mil mortos. Acreditem, os 20 mil mortos. São Paulo é o estado com mais mortalidade. Mas em ambas as pandemias, o que tem em comum? Muitas das mortes que aconteceram foram entre os maiores de 65 anos e principalmente aqueles com doenças pré-existentes, as famosas comorbidades. Mas por que essa gripe não foi tão agressiva? Porque o que acontece? O vírus causador da pandemia, o H3N2, que ainda circula pelo mundo, algo que os especialistas dizem que pode acontecer ao vírus do Covid-19, que é o SARS-CoV-2, ele é considerado uma cepa de gripe das mais problemáticas, porque ele é contagioso e tem uma alta capacidade de matar. E 37 anos depois, esse subtipo, o H3N2, ele segue reinando como o vírus de influenza O, não é A, é O, mais importante e mais problemáticos, segundo o pesquisador Edwin D. Kilburn, no trabalho Pandemias da Influenza no Século XX, que foi publicado em 2006. E as evidências mostram que essas pandemias, elas surgem do rearranjo genético dos vírus de influenza A animal. E exatamente essa capacidade de sofrer mutações, e é uma capacidade muito significativa, tornou esse H3N2 imune às vacinas da época. E a chave da agressividade reside aonde? Na mudança do padrão. Pois é. E esses vírus, eles mudam constantemente segundo o Centro Nacional de Vacinas e Doenças Respiratórias dos Estados Unidos. E são pequenas mutações, pequenas mesmo, que podem dar lugar a mudanças nas proteínas da superfície do vírus. Então, segundo o órgão, isso faz com que o sistema imunológico não reconheça. Aí eles vão falar, mas o que a gente pode aprender com a gripe de Hong Kong? Presta atenção no que vocês podem aprender. As reações são parecidas em diversos aspectos. E mesmo que distanciamento social, campanhas de higiene das mãos e evitar transporte, e recomendações para evitar o transporte público
Mas infelizmente muita gente depende do transporte público. Precisa de ônibus, precisa de metrô, trem, trólebus. Eu particularmente às vezes eu dependo um pouco do ônibus. Agora eu tô evitando, tô procurando resolver as coisas a pé ou de Uber. E é o que acontece. Mas tem. E é o que acontece. Nessa época, as cidades não adotaram o regime de quarentena e todo mundo ainda trabalhava. As escolas permaneceram abertas, as competições esportivas foram mantidas, como no caso das Olimpíadas. Teve Olimpíadas em 1968, vai aparecer aqui na legenda em que país que foi as Olimpíadas, porque eu não estou me recordando. E a economia, mesmo num ritmo lento, continua crescendo. Pois é. E aí, como a imunidade do grupo não foi atingida e não se chegou a um patamar de pessoas infectadas e depois imunizadas, isso teve um efeito parecido com o de vacinação em massa, mas então veio uma segunda onda e bem mais forte. E esta foi agressiva, tanto que teve uma repercussão ampla em meios de comunicação, mas logo também foi esquecida. Ó, pra vocês terem uma ideia que isso foi na época que foi isso, hein? Anos 60. E o que o historiador em questão ele acredita? Que como acontece agora, a pandemia se amplificou por quê? Porque os governantes não quiseram saber, fizeram ouvidos moucos, né? O que está acontecendo aqui no Brasil? O presidente está fazendo a Cátia cega? Está numa postura negacionista? Olha onde nós estamos. E as autoridades e epidemiologistas nessa época, eles fracassaram na Espanha e na Europa. Por quê? Porque com as grandes epidemias do passado, eles não aprenderam. E o que deve ter claro nas mentes dessas pessoas? Quanto mais cedo agirem e adotarem medidas, menores os danos. Basta ver o que aconteceu, que quando estourou a pandemia do Covid-19 na Itália, o que foi que aconteceu? Supostamente teria sido num jogo entre Atalanta e Valência pela UEFA Champions League. A cidade onde o Atalanta manda os seus jogos não tinha capacidade para receber um jogo de grande porte. Então, eles foram para onde? Milão. E foi em Milão que estourou, com muitas mortes. A Espanha também, a Alemanha agora que voltou pouco a pouco com os jogos de futebol, Inglaterra também. No Brasil, a primeira morte foi confirmada, acho que na segunda quinzena de março. E vocês já viram que aumentou em muito o número de vítimas. Gente, não é brincadeira esse negócio do Covid. Fique em casa se puder. Se não puder porque você precisa ir trabalhar, evita lugar com muita aglomeração de gente, tipo porta de banco, que agora eu tô observando alguns bancos têm filas para poder entrar. Filas, olha, aglomeração. Evite pegar nas mãos das pessoas quando chegar em casa. Lave bem as mãos. Se você não puder lavar as mãos que está na rua, o álcool em gel ajuda bastante. Mas por favor, gente, fica em casa e se cuida. Porque como eu falo, mais importante do que a sua vida é a nossa vida. Aliás, a vida de quem está ao seu lado é importante. Então, maior do que a vida, somente a vida. Bom, minha gente, era isso. Esse vídeo veio bem no momento em que está acontecendo tudo isso, né? Eu já contei a gripe espanhola. Quem sabe eu trago também a gripe asiática para vocês. Ou a gripe suína. Mas aí vocês que decidem, tá bom?
Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e